nós temos visto os seus maravilhosos feitos. Amém? Amém? Aí fala assim, que feitos são esses que nós temos visto? Né? Se eu fosse perguntar, quais feitos que você tem visto para declarar a grandeza do nosso Deus, né? Eu olho para a minha casa, quanto era a minha casa, o que Ele transformou. Eu olho pela minha vida, o que eu era, o que Ele fez. Somente Ele tem poder para transformar o coração do homem, o coração do perdido, o coração de um bêbado, o coração de um viciado em droga, né? Somente Deus, né? Então, você vê os outros deuses que se falam na terra, né? Tem tantos deuses por aí, mas nenhum deles tem poder para transformar corações, para nos abençoar. Ele é um Deus que nos abençoa. Eu estava vendo essa semana passada um pedacinho lá do Reis, né? E passou, justo na hora passou os adoradores de Azera, né? A deusa Azera é a mesma coisa que a pomba gira, a mesma coisa que a mulambo, é a mesma coisa, só é o nome mais sofisticado. Até tem um carro, né? Azera da GE. Aí eu vi ali uma das sacerdotisas quis abandonar a caminhada, quis abandonar. E aí o chefão ficou sabendo, ele deu uma surra tão grande, Renata, que deixou ela entre a vida e a morte. E eu fiquei olhando ali, eu falei assim, que diferença, meu Deus, o diabo aí, para você abandonar, ele disse que ele vai matar você, matar sua família, ele começa a mandar o tranca-rua, trancar sua vida, ele começa a colocar acidentes e incidentes, mas o nosso Deus é o contrário. Quando você declara, eu te quero como Senhor, Ele começa a nos dar, Ele começa a nos presentear, Ele começa a nos fazer feliz, Ele nos começa a abrir portas, Ele nos tira da miséria e nos coloca em prosperidade, Ele nos tira da tristeza e coloca alegria, Ele nos tira dos engodos e nos faz caminhar livre. Esse é o nosso Deus, né? Ele não chega para você e te ameaça dizendo assim, se você me deixar, né, eu vou pesar a mão sobre a tua vida. Essa fala somos nós, né? Que declaramos, a mão de Deus vai pesar sobre você. Mas se a gente for ler a palavra, não tem nada disso. É que a gente sai do caminho dele, e quando a gente sai do caminho, a gente vai tropeçar assim, a gente vai quebrar a cara, a gente vai quebrar a perna, a gente vai viver em outros que nós mesmos preparamos. Mas quando a gente está nele, ele nos abre portas, ele nos faz feliz, ele responde a nossa oração. Então, esses são os maravilhosos feitos que Deus tem feito dentro da nossa casa, tem curado, né? Tem levado a cura. A minha casa, Deus entrou com cura, Deus entrou com libertação. Então, libertou do cigarro, libertou da bebida, do alcoolismo, nos tirou da miséria, né? Porque a gente tinha uma vida. Era muito difícil, né? Eu lembro que o dia que meu irmão morreu, eu tinha 7 anos, nós chegamos no velório, a gente estava com fome, aí minha mãe foi lá, preparou água com chocolate, tinha um saquinho de chocolate, não tinha nem Nescau, nem pote nessa época, mas tinha uns saquinhos de chocolate, foi lá. E aí pegamos um pedacinho de pão duro para comer, porque a caminhada estava difícil, né? E aprendemos, mesmo no meio da dor, da dificuldade, aprendemos a louvar ao Senhor, aprendemos a ver a mão do Senhor,
E Deus veio naquele dia, erramos meu irmão e o outro foi para o hospital, porque era gêmeos, né? E graças a Deus o Ricardo está aí com saúde. Mas são as coisas que a gente lembra lá atrás e a gente vê o cuidado de Deus, apesar de ser água com chocolate, né? Tem até um filme, e aí na psicologia nós estudamos bem ele, se você procurar como água para chocolate. É um filme que fala muito de sentimentos interiores. Então é assim que Deus faz. O nosso Deus, Ele nos dá. Ele vem sobre nós com misericórdia. Ele vem sobre nós com a sua mão, com a sua bênção. Hoje é terça-feira, e terça-feira é busca do Espírito Santo, né? E a palavra de Deus diz lá em João 14, gostaria que você abrisse. João 14, eu estava vendo essa palavra hoje, é uma palavra tão abençoada. João 14, 26, que ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? E aí ele deixa-nos a minha paz. Vos dou, não vos dou como o mundo dá, mas nem turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aqui, João, nós ouvimos a palavra de domingo de uma forma tão soberana, tão maravilhosa, né? Eu amo o pastor Jonathan pregando a exposição da palavra, como ele coloca e falou a respeito de João, da caminhada de João, e o João, ele escreve a respeito de Jesus declarando que ele estava com os discípulos, ele estava na terra, ele ia ser tomado, mas ele não nos deixaria só, ele não nos deixaria caminhar aleatoriamente, loucamente, solitariamente. Ele diz assim: eis que eu envio o Consolador, né? O Consolador. Quem é esse Consolador? Eu fui lá no dicionário para me perguntar: quem é o Consolador? Porque a gente fala assim, a gente vai em velório, né? E a primeira coisa, que Deus te console, né? Hoje eu lembrei da sua tia, eu estava orando, que Deus a console, né? Porque é dia difícil de perda, de separação. Diz assim: consolar é confortar, é orientar debaixo de uma paz, é ser auxílio, ter uma palavra viva e ser o auxiliador. Então o Espírito Santo está aqui conosco, ele está presente neste lugar, presente na nossa vida, e nós precisamos buscá-lo, porque na realidade a gente não busca, né? A gente ora, mas a nossa oração deveria ser constantemente: venha com o teu Espírito, me enche desta presença, me faça transbordar. E Jesus, ele veio aqui, ele estava falando com os seus discípulos que ele nos daria um Consolador, ele nos daria um ajudador, ele nos daria aquele que nos daria suporte para aquilo que nós iríamos viver, né? Então hoje nós temos vivido tantas adversidades, nós temos passado por lutas, por aflições, por perdas, mas tem aquele Consolador, aquele que vem ao nosso coração, né? Aquele que põe a mão no nosso ombro e diz assim: acalma, né? Acalma o teu coração. Hoje eu estava falando com Deus, descendo para o banco, e eu estava lembrando de algo que eu conversei com Deus no sábado, e Deus não me respondeu do jeito que eu queria. Fiquei bravo, sabe, Renata? Fiquei brava. Falei: mas meu Deus, o Senhor ouve oração, por que o Senhor não respondeu? E hoje eu tive resposta. Deus falou assim: se eu tivesse te respondido sábado, hoje você estaria no velório.
hoje você estaria numa situação pior, porque não daria tempo de socorrer. Por quê? Porque a gente quer do jeito que a gente quer. A gente acha que a gente, Rodrigo, está vendo tudo. Não, a gente não vê tudo. A gente não vê, como dizia meu pai, um palmo na frente do nariz, né? Antigamente nós tínhamos muito neblina, e eu lembro que eu fui para a praia, e aí a gente pegou aquela interligação entre a Imigrantes com a Anchieta, passei aqui no Riacho Grande. Nunca passei tanto medo na vida, de tanta neblina na época do inverno. Hoje não tem muito, mas ainda pegando a Imigrantes, nós estamos de manhã, ainda você pega um pouco de neblina ali em São Bernardo. Mas essa interligação tinha tanta neblina que eu falava assim, não dá para prosseguir, para o carro. Meu marido falava assim, não dá para parar, a gente tem que, mas não enxerga nada. Ele falava assim, olha para o chão, porque você vai ver as marcações do chão, e nós vamos sempre, até que a gente saiu da neblina, né? Então, por quê? Porque a gente não entende, mas Deus é aquele que conhece todas as coisas. E outra coisa, olha, Ele nos ensinará todas as coisas. Nós queremos caminhar por essa terra e a gente precisa ser educado. A gente precisa ser ensinado a palavra de Deus e Ele nos fará lembrar de tudo que nós temos ouvido da sua palavra. Ele nos ensinará. Aí eu gostaria que você fosse lá para 2 Crônicas 20, eu estava lendo a respeito de Josafá, a palavra de Deus. Josafá se dispôs a buscar a Deus, era um homem que foi buscar a Deus e aprendeu de Deus. A palavra de Deus diz lá, segundo Crônicas 20, diz, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Quem eram os filhos de Amon, de Moabe, Olha o problema lá das filhas de Ló. Deus mandou Abraão sair da sua parentela, sozinho. Ele levou Ló, o seu sobrinho, junto. E na caminhada, o seu sobrinho se desviou, foi para um outro lado, entrou lá naquela Babilônia, entrou numa outra cidade, se desviou dos caminhos do Senhor, da direção do Senhor. E depois, quando foram destruídos, aquela cidade foi destruída, as suas filhas, se envolveu com ele. Foi aí o nascimento, dos Moabitas e os Amonitas, descendentes de Ló, primos de Isaac, e até hoje é inimigo. Estão lá guerreando porque são inimigos, uma atitude errada lá do passado, Abraão ficou com dó de Ló, e Ló se desviou, e através disso trouxe problema. Até hoje, os problemas lá da faixa de Gaza, aqueles lá, os Moabitas, os Amonitas, que estão aí guerreando, E aí diz assim, depois disso, eu fui ver que depois disso, eles se levantaram contra Josafá. Depois disso, por quê? A palavra de Deus diz que Josafá pegou um reino falido, um reino cheio de discórdia, um reino cheio de altares, um reino onde os montes tinham deuses estranhos, debaixo das árvores, dos bosques, tinha altares a demônios, a ídolos, e a palavra de Deus diz que ele entrou no reino e ele limpou tudo, ele limpou o reino, ele tirou os ídolos, ele quebrou, ele instituiu um culto. Olha o que ele fez, Ele instituiu um culto, ele se levantou os sacerdotes, ele levantou os levitas, porque por causa dos demônios tinha se tirado os levitas, tinha mandado embora, e ele se levantou para cultuar a
Deus, ele colocou a casa em ordem. E depois de ter colocado a casa em ordem, o que aconteceu? Ele ainda fez um acordo com o seu amigo Acabe. Um acordo que não foi de Deus, uma aliança. E quando ele estava voltando, o profeta foi encontrar ele no caminho e disse assim para ele, né? O vidente, o profeta saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: deveras tu ajudar e amar aquele em quem o Senhor tem aborrecido? Por que tu fizestes aliança com um homem no qual Deus não tem prazer? Deus foi lá encontrar, porque você fez aliança, você não pediu orientação, Mas mesmo assim, Deus era com ele, como Deus é comigo, Deus é com você. Quando a gente pede perdão, quando a gente tem consciência que a gente está errado. E a palavra de Deus diz que se levantou um exército grandioso contra Josafá. E a palavra de Deus diz que o seu coração tremeu, olhando aqueles homens, olhando aquele exército, viu a grandeza do exército e diz que o seu coração tremeu. É como eu e você, a gente vive problemas, a gente vive dificuldades, a gente vive caminhadas com tantas coisas novas que muitas vezes perde a mão, como foi dito no domingo, a gente perde o controle da situação, a gente acha que não vamos conseguir resolver, mas ele se lembrou da palavra de Deus, ele se lembrou de Deus, e é isso que é mais importante para mim e sua vida, que em meio às lutas, em meio às adversidades, nós possamos nos lembrar de Deus, da sua palavra, da sua promessa, se lembrar que ele é Deus poderoso, porque a palavra de Deus diz lá no 13, diz assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e ele apregoou em Judá, no meio do povo, um jejum e oração. Ele chamou o povo para orar com ele, ele teve medo. Aqui diz assim que ele temeu diante dos exércitos, mas o que ele fez? Vou buscar Deus, eu não vou buscar resultado no homem, eu não vou consultar ninguém, mas nós vamos nos dobrar diante de Deus. Aqui tem uma lição para nós, que em meio a tudo que nós temos vivido, não vamos correr na internet. Hoje eu vi um TikTok ali que eu falo, eu olho assim, a pessoa se queixando na internet. Eu falo assim, vai dobrar o joelho diante de Deus, vai lá na internet, vai falar tanta bobeira, vai dobrar o joelho diante de Deus, que Deus faz. A internet vai te criticar, a internet vai te cortar, vão lhe acusar, vão apontar o dedo, porque a pessoa vai lá, em vez de falar assim, apesar das lutas eu estou bem, eu vou caminhando, mas não, as pessoas vão lá dizendo assim, eu não estou bem, eu estou no meio da angústia, eu estou no meio da aflição, eu não sei o que eu vou fazer, e está aí, caminhando, não põe em prática aquilo que está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, porque nós vamos sair daqui, lá na porta, nós vamos viver. Eu digo assim, que quando a gente prega aqui, ao sair da porta, tem o diabo lá no pé, dizendo assim, eu quero ver se o que você pregou, você vai praticar. Eu quero ver se é verdade. Não há tempo nem, Renata, de chegar em casa. Tem hora que as afrontas é tão grande que não dá tempo nem de chegar em casa. Eu quero ver se aquilo que você falou amém, aquilo que você leu, aquilo que você pregou, se você vai colocar realmente em prática, Não é Deus que veio nos provar, mas é as terras. Mas a palavra de Deus diz assim, que Josafá, ele tinha o coração em Deus, mesmo no meio da luta, ele foi buscar a Deus, ele foi reunir o povo junto com ele, e ele foi proclamar o jejum, ele foi proclamar oração, e por ele ter orado, o que aconteceu? Deus respondeu, Deus responde.
Deus sempre responde. E disse assim: e se ajuntou lá no pátio, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram a buscar o Senhor. E pôs Josafá na frente da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante de um pórtico novo. Ele foi para a casa de Deus. Ele foi diante de Deus buscar socorro. Por quê? Porque ele entendeu que o exército que ele tinha não era suficiente para vencer o exército de Moabe e nem de Amon. Ele entendeu que ali não era diante da sua força, da sua sabedoria, diante dos seus carros, diante das suas armas, mas era pela força de Deus. Então, muitas vezes nós também temos que entender que situações que nós vivenciamos, nós não podemos ir na nossa força, na força da nossa boca, na força da discussão, na força da briga, na força do eu quero saber o porquê, né? Não, tem hora que a gente tem que se calar. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e eu falei, tem lutas que nós vivemos, a gente tem que se calar, afrontas que nós passamos. A vontade é revidar, a vontade é cobrar. Por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Mas aí Deus fala assim: cala, cala, porque eu faço. Como eu contei para vocês no domingo sobre o meu irmão, na frente da juíza, ele falou assim que quando o advogado mandou ele passar a sacolinha, porque ele era pastor, ele falou assim: subiu o sangue, eu tive vontade de dar um murro na cara dele. Eu falei: se tivesse dado pelo seu impulso, você tinha perdido a audiência e você era obrigado a pagar aquele montante, e era muito dinheiro, né? 350 reais. Mas, porque ele se calou, Deus levantou a juíza para falar: olha, não é isso que está em jogo. Você não pode trazer isso, você não pode afrontá-lo desse jeito, a própria juíza, né? E passou o tempo e a juíza retornou, chamou de volta, e aí expôs a situação, falou assim: você tem causa ganha. Amém? Ele falou que ele saiu por fora chorando, pela afronta que ele recebeu. Mas Deus falou assim: ó, a tua boca calada vai trazer a sentença, né? Assim eu e você. Muitas vezes nós vivemos situações que a vontade nossa é confrontar, chamar atenção, entrar em briga, em demanda, ainda que você tenha que engolir um sapo gordo, ainda que você tenha que engolir espinho, né? Deixa Deus, Senhor, toma essa causa, porque não adianta eu colocar em prática, colocar na briga. Foi o que ele fez. A multidão é grande. Eu não vou vencer com as minhas armas, eu não vou vencer com os meus homens, eu vou vencer na força de Deus. É na força de Deus, é na força do Espírito Santo. E nós temos um hino que a gente canta: eu sei que foi pago um alto preço. Aí ele diz: é na força do Espírito Santo que nós vamos vencer. A Bíblia diz que Josafá se colocou a orar, se colocou a buscar a Deus diante do desafio que foi colocado à sua frente. Um desafio terrível, mas a peleja, como foi dito, aqui a palavra diz que Deus, aí ele levanta, depois que ele fez a oração, a Bíblia diz assim que Deus levantou o profeta para dizer a ele: olha, Josafá, não temas, porque eu estou com você nessa peleja. Essa peleja não é sua. Você não terá que pelejar, você não terá que confrontar ele. Por quê? Porque o socorro vem do Senhor. O socorro vem de Deus, né? O socorro, Deus vem para te defender, Deus vem para te abrir uma porta, Deus vem para te levar aonde o homem não te levaria. Quando nós passamos a confiar inteiramente no Senhor, né? Eu lembro que
O meu desejo era fazer faculdade quando eu tinha saído, não era aqui, hoje eu nem sei como que fala, mas a gente fazia o primário, depois a gente fazia o ginásio, depois a gente fazia o colégio, aí a gente fazia o cursinho, que era na Paulista, 3 anos, 2 anos de cursinho do etapa do ano, para poder entrar numa faculdade. Não se entrava direto como hoje. Você vai lá, você presta, faz a prova e vê se você é aprovado ou não. Você tinha que passar pelos cursinhos para você poder entrar. E eu não tinha condições. E este era um sonho, um desejo que havia no meu coração. E nós viemos a Ferraz, debaixo do chamado do Senhor. E o Senhor, e passou. Eu lembro que eu estava aqui, a gente começou a conversar, conhecer o pessoal, conhecer um, conhecer outro. E teve um rapaz, ele falou: estou entrando na faculdade. Eu falei: como você está entrando? Aqui é a faculdade de Mogi. Eu falei: como que você vai entrar na faculdade? Você vai fazer curso? Ele falou: não, você estuda as apostilas e faz o exame. Paga. Naquela época eu paguei R$50. Eu falei: meu Deus, será que eu vou ter a oportunidade de entrar na faculdade, né? Eu tinha mais de 30 anos. Eu falei: Senhor, vou entrar na faculdade. E comecei a mexer os papéis. E fui lá, fiz a matrícula. Ele me orientou, ele me deu as apostilas. Fazia 20 anos que eu não estudava, que eu não pegava um caderno nas mãos. Eu fui estudar, fui verificar. Aí ele foi me dar alguns macetes de prova, né? Porque ele falou assim: matemática é muito complicado e você não vai acertar todos e fica bem complicado. Então você vai fazer desse jeito no seu gabarito. Me deu umas orientações, você segue este padrão. Pelo menos você acerta 3 ou 4, você não vai acertar tudo, se for aleatoriamente, mas se for seguido, ele me orientou. E eu passei, eu tive a nota, a numeração adequada para poder entrar na faculdade, né? E o sonho de Deus, eu vim para cá, fechei as lojas, tinha 3 lojas de tinta, vim para cá para trabalhar nas coisas de Deus, e dentro do sonho de Deus, os meus sonhos foram sendo realizados. Por isso que eu falo para vocês que são jovens, a cada um, faça o chamado do Senhor, busque o Senhor, porque dentro do sonho de Deus te abre portas. Deus levanta pessoas para te orientar, Deus levanta pessoas para te conduzir, Deus levanta pessoas que te abrem portas, que te levam a conhecer pessoas, e tem pessoas que são portas abertas. É aquelas pessoas que não é para você andar junto, são pessoas que não é para você comer na mesa, mas são pessoas enviadas para te abrir portas, para que você tenha a oportunidade de cumprir o teu sonho e o teu projeto. Quando nós andamos debaixo da vontade de Deus. E eu vivi isso, vivi a faculdade, vivi os sonhos de Deus, aquilo que Deus trouxe por mim. Aprendi a andar com Deus, né? E aí a palavra de Deus diz assim, que Josafá foi buscar ao Senhor e veio resposta. Vamos ver a resposta, né? E disse o Senhor, nosso Deus, mas primeiro eu falei aqui, olha a oração dele. Hoje eu estava falando com meu filho a respeito de oração. A gente muitas vezes só pede, né? Me dá, faz isso, faz do meu jeito, faz. Olha o que Josafá fez. Ele foi orar ao Senhor, e Josafá se colocou no meio da congregação, na casa do Senhor, e disse ao Senhor, Deus de nossos pais, quer dizer, é Deus que já caminhava na geração, porventura és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão tem força, tem poder, e quem poderá resistir?
Gideão chegou para Deus e falou assim: me dá vitória, deixa eu vencer os meus inimigos, olha a multidão que se levanta, ó, faz alguma coisa porque eu não posso fazer. Não, ele foi diante de Deus e falou: o Senhor é Criador dos céus e da terra, o Senhor é Deus dos meus pais, e eu tenho visto, eu tenho provado que nas tuas mãos está todo o poder, e o Senhor é dominador de todos os reinos. Ele entrou numa demanda com Deus, declarando a grandeza de Deus, declarando o poder de Deus. Ele quis dizer: Senhor, eu posso estar com medo desses homens, mas o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o dominador dos reinos, e sobre ti está a força e o poder. Uma oração bem diferente do que da nossa, né? A nossa é só me dá, né? E ainda fala assim, muitas vezes fala assim: é Deus, eu orei e eu estou frustrado porque o Senhor não me ouviu. É, Senhor, tudo que eu peço, o Senhor não me responde do jeito que eu quero, né? A gente muitas vezes ouve as orações desse jeito. E aqui nós estamos o quê? Aprendendo pelo Espírito Santo como entrar na presença de Deus. Não entrar chutando balde, não entrar derrubando a porta, mas ele entrou na presença de Deus, exaltando o nosso Deus, como nós acabamos de cantar, como grande é o meu Deus, né? Ele entrou dizendo: o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus dos meus pais. Eu ouvi falar da tua grandeza, do teu poder, dos milagres, da forma que o Senhor abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, e como o povo passou, né? E aí ele fala assim: pois tu és dominador sobre todos os reinos. Não é o homem que domina, não é os moabitas que dominam, não é os amonitas que dominam. E a Bíblia diz assim, ó, porventura, aí disse assim, olha que ele foi lembrar. Por isso que nós precisamos saber, entender das promessas de Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste por fora os moradores da terra diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ele está dizendo assim: porventura o Senhor não deu esta terra para Abraão, e o Senhor mesmo lançou os inimigos fora. É a terra que o Senhor deu para Abraão, e o Senhor lançou fora os inimigos sobre o teu amigo Abraão. Foi o Senhor que fez. Aí ele também diz assim: e habitaram nela, edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, olha aí, outra coisa que ele lembrou: se algum mal nos sobrevier, está lá no nome, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaríamos a ti na angústia, e o Senhor nos livraria. De quem que é essa oração? Ele lembrou lá de Abraão. O Senhor limpou a terra e através de Josué destruiu os inimigos, e ele lembrou de uma outra oração, de uma promessa, de uma aliança, de um pacto. Quem que fez esse pacto? Quem lembra? Salomão. Quando Salomão edificou a casa de Deus, o santuário, a oração dele foi essa: Senhor, se porventura alguém estiver angustiado, alguém estiver sofrendo, alguém estiver diante de peste, de fome, de angústia, de aperto, e se alguém se virar a esta casa, nem precisava estar lá, alguém se virar em direção dessa casa e clamar ao Senhor, clamar na angústia, o Senhor ouvirá dos céus e o Senhor atenderá. Então ele disse: olha, eu estou diante da casa e eu estou lembrando do pacto que Salomão fez diante do Senhor, e o Senhor disse que o Senhor aceitaria.
Então, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para a gente chegar, porque ele estava ali diante do inimigo, e ele colocou duas situações, ó, o Senhor já tinha libertado a terra, e agora esses homens se levantaram, né? E também há um pacto de resposta, há um pacto de oração. Isso aí você vai achar, você vai lá no Salomão, na inauguração do templo, Salomão faz essa oração. Aí o que Deus falou para ele? Né? Deus falou assim para ele. Então, lá no 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Da forma que ele entrou diante de Deus, Deus pegou a guerra, Deus pegou a peleja, Deus pegou todo o movimento ali, e Deus disse assim: pode deixar que a batalha é minha. E ele venceu uma batalha, sabe como? Cantando, louvando a Deus. Ele diz assim, a palavra de Deus diz a Deus: você desce lá no vale, desce lá no vale, mas a batalha vai ser minha. Então o que ele desceu lá no vale, você sabe que ele colocou? E levantou os adoradores, e levantou os levitas, lá no 19, levantou os levitas dos filhos dos coatitas, e colocou na frente do exército. E o exército dizia assim, né? A tua misericórdia dura para sempre. Eles foram cantando, adorando ao Senhor, dizendo: porque a tua misericórdia dura para sempre. Essa oração está lá no Salmo 118. Vou escrever aqui a oração. E a palavra de Deus diz assim, que a guerra, enquanto eles cantavam, Deus colocou grande confusão no meio do exército inimigo, e disse assim, que um matava o outro, um amigo matava outro amigo. Ele teve só o trabalho de ir atrás para buscar os despojos, né? As batalhas que Deus ganha. E não é diferente na minha e na sua vida. A palavra de Deus está aqui para a gente aprender, porque também vai ter momentos que nós vamos só adorar a Deus, e nós vamos só buscar os despojos, porque Deus entrará na nossa frente. Então hoje Ele está dizendo para mim e para você: não temas, não temas. Não se espante diante dessa tão grande multidão, né? E ainda ele diz assim, tem um pedaço lá que ele fala, eu achei tremenda, que foi um dia que o José nasceu, o pastor Augusto que pregou essa palavra, ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis, né? Então vamos crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque tem batalhas que nós estamos vivendo, que nós queremos pelejar, mas o Senhor está dizendo que esta batalha não é nossa, mas é do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Eu não sei que batalha que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma batalha no trabalho, talvez se você foi colocado na tua mão para desenvolver um projeto, desenvolver alguma coisa e você ainda não conseguiu pôr no papel. Talvez você tenha sonhos no coração e a luta está ferrenha,
Talvez você está orando para alguém se converter. E vamos colocar diante do Senhor. Vamos colocar, Pai, debaixo da Tua palavra. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração. Nós lemos através da palavra de João, onde foi dito que o Espírito Santo, o nosso Consolador, ele nos ensinaria acerca de todas as coisas. Ele nos ensinaria como nos portar diante dos problemas, das revelações, diante das afrontas, diante dos desafios que sofremos na nossa caminhada. A Tua palavra diz que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas, tanto que Josafá lembrou de Abraão, lembrou da promessa, do pacto que foi feito ali com Salomão. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós temos vivido por desafios, nós temos vivido por afrontas, nós vivemos muitas vezes rodeados, Senhor, de acusações, de pessoas que pensam mal contra nós, de pessoas querendo puxar o tapete, de pessoas criticando, apontando, Senhor. Mas nós queremos nesta noite ser como Josafá. Nós queremos aprender nos ensinamentos de Josafá a postura deste homem como servo do Senhor, a postura deste rei como filho do Senhor. Que nós também possamos ter essa postura de homem temente ao Senhor, que em meio às lutas, adversidades, não venha se desesperar, não venha bater as portas, não venha falar o que lhe vem na mente, não venha gritar, chorar ou criticar, mas que nós possamos ter a postura de homens e mulheres de Deus, crendo na palavra que é ministrada, crendo na palavra que é exposta a cada culto, a cada ministração, a cada movimento deste lugar. O Senhor tem usado os teus servos com palavras poderosas, Senhor, e que nós possamos aprender essas palavras e colocá-las em prática diariamente. Pai, que nós possamos ter a postura de Josafá em meio às lutas, nos aproximarmos do Senhor, não correr para a internet, não correr na casa do amigo, não correr para a vizinha, não correr para o desespero, mas nos dobrarmos diante daquele que tem poder, nos dobrarmos diante daquele que pode todas as coisas. Espírito Santo nos ensina a orar, nos ensina a chegarmos diante do Senhor, nos ensina a crescermos diante da Tua palavra. Pai, Josafá chegou diante do Senhor, ele colocou a grandeza do Senhor acima de todas as coisas. Ele reconheceu que Tu és o único Deus. Quando nós cantamos nesta noite que faríamos um altar de louvor, de adoração, como nós cantamos nesta noite, quão grande é o meu Deus, que em meio às adversidades nós possamos acreditar no poder desse Deus, nós possamos acreditar na Tua grandeza, na Tua bondade, na Tua misericórdia, crer que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, e o Senhor não nos abandona em meio aos problemas vividos aqui na terra, e que esta confiança esteja no nosso coração, mesmo, Senhor, diante de tudo que vivemos, que o nosso coração possa estar firme no Senhor, firme na Tua promessa, firme na Tua palavra, como Ele colocou a oração de Salomão. Ele expôs diante do Senhor, e que o Senhor tinha dito que sim. Então ele se voltou a orar, inclinado ao Senhor, na certeza que o Senhor ouviria a sua oração. Assim também é a nossa oração diante do Senhor. Colocamos a nossa vida, a nossa casa, a vida dos nossos filhos, sabendo que o Senhor é Deus grande, poderoso. Só Tu tens poder para mudar o coração do homem, só Tu tens poder para mudar a sentença
mão, de nos abrir situações, de abrir portas dentro de outra porta. Só tu tens poder para levantar pessoas ao nosso redor para nos beneficiar, pessoas que nos levem à conquista, Senhor. Meu Deus, por isso nós te louvamos, nós te agradecemos pela palavra viva, pela palavra poderosa hoje em nosso coração, e que nós possamos colocar em prática, que não fique apenas numa leitura, que não fique só mesmo numa pregação, numa palavra, mas que ela venha fazer parte da nossa vida e que nós possamos caminhar sobre ela. Pai, toma cada coração que aqui entrou. O Senhor conhece o interior de cada um, as suas dificuldades. Tem alguns, meu Pai, que tem caminhado tão soltos, sem propósito, sem sonho, sem projeto. Venha, Senhor, coloca projeto dentro do coração, abre portas, assim como o Senhor abriu portas para que eu entrasse numa faculdade. O Senhor levantou um homem para direcionar, para conduzir. O Senhor levantou todas as coisas, meu Pai, e eu fui viver um sonho, meu Pai, que tinha ficado lá atrás. Mas o Senhor não deixou frustrado o meu coração, porque Tu és Deus que realiza sonho. Obrigado por esta noite, obrigado pelo Teu agir, pela Tua manifestação, pela Tua cura, pela Tua restauração. Leva-nos debaixo dos Teus cuidados, leva-nos debaixo da Tua mão preciosa e poderosa. Que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa viver a palavra ministrada nesta noite, porque você vai viver o melhor do Senhor. Amém? A graça